Olá, eu sou Ana Cláudia Nagal. E eu sou o Leandro Luiz e nós estamos aqui na seção especialistas do Panorama Farmacêutico, um espaço dedicado a conectar gestores de farmácias com consultores de referência em várias áreas de atuação. E entre as muitas especialidades que nós elencamos para trazer a vocês, gestores de farmácias, com direito a mentorias exclusivas e gratuitas, um dos temas mais sensíveis é aquele que mais sensível para a operação do PDV. A gente vai falar muito sobre automação, transformação digital, diversos temas ligados à gestão, mas se o seu cliente não permanecer no PDV por causa do fator preço, de nada adianta toda essa modernidade. Então, para falar sobre esse assunto, nada melhor do que um especialista como o Edmilson Varejão, CEO da Profer. Edmilson, seja bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, fico muito feliz de ter sido lembrado como um especialista de um tema tão relevante como você mesmo falou, que é precificação. Então, fico aí agradecido e vamos lá. Bacana. Edmilson, acho que é legal, né, você se apresentar um pouquinho para o nosso público. Muita gente provavelmente já conhece bastante o Edmilson de longa data, pelas muitas mentorias, pelos muitos webinários, pelos muitos projetos que você já conduziu no setor. Mas fala um pouquinho sobre a tua carreira e a trajetória. Vamos lá. Eu acho que antes de mais nada, eu diria que sou um predestinado, né, para trabalhar nessa área, porque meu sobrenome, né, Varejão, muita gente brinca. Então, eu sou um predestinado a trabalhar nessa área do varejo. Mas, brincadeiras à parte, eu sou economista de formação, tenho graduação, mestrado e doutorado em economia. Fiz parte desse doutorado na UCLA, na Califórnia. Sempre trabalhei com preço, comecei trabalhando como consultor, fazia projeções de preços para multinacionais na área de orçamentos. Trabalhei no mercado financeiro como analista de inflação. Depois migrei para a área de tecnologia. Tive uma consultoria como se fosse uma fábrica de software de inteligência artificial. Nessa fábrica a gente desenvolveu alguns projetos de preço dinâmico, otimização de preços. E aí mais recentemente, uns 3 anos e meio para cá, a gente decidiu migrar para uma solução focada no setor farmacêutico, que é o setor que tem muito essa necessidade, né, da precificação. Além disso, eu sou professor de cursos de MBA da FGV, da FUCAP também, no Espírito Santo. E para quem gosta ainda da resenha, fui vice-presidente do Flamengo. Flamenguista nas horas vagas. Quase três anos. Precifiquei ingresso também. Até isso eu precifiquei. Então, essa é a minha história. Que bacana. Então, vamos começar falando qual que é a importância da precificação na operação da farmácia. Pois é, a precificação é tida por muitos como a maior dor do varejo farmacêutico hoje. Isso não é uma informação minha, pesquisas do IFEPEC, né, da Febrafar. Acho que na última Bradilan também teve um questionário que foi feito. As pessoas podiam escolher entre várias dores ali, né? A precificação foi a principal dor. E não é à toa. Como que eu explico isso, né? Na minha opinião, isso acontece porque hoje em dia qualquer farmácia que seja de pequeno porte tem aí alguns milhares de produtos, vamos botar aí uns 5, 6 mil produtos, né? Uma farmácia pequena. Uma farmácia de grande porte tem mais de 10, chegando a clientes que tenha 15 mil produtos. E aí você pensa quando essa farmácia se torna uma rede, tem várias lojas. Então, imagina você tem 5 mil produtos, 10 lojas. Como cada produto em cada loja pode ter um preço diferente, você tem potencialmente aí 50 mil combinações de produtos loja a serem precificados. Soma-se a isso uma situação que hoje a gente tem mais canais de vendas. Então, o online hoje é cada vez mais representativo. Então, você tem que ter, vamos dizer assim, duplicar esse problema, porque você pode ter tudo isso no online. Sendo que o online já é uma lógica diferente. Então, a análise que você faz do físico talvez não seja a análise que você faz no online. E a gente é um país de inflação alta, historicamente inflação alta, a inflação, né, continua alta. Agora que a gente está aqui falando nesse mês de maio, né, de 25, toda essa questão de taxa de câmbio, tributação tributação, né, tributação também, mas tarifas, né, que eu ia dizer, tarifas, então muita incerteza, muitos preços, muitos custos podendo variar. Então toda essa problemática que eu falei dos 50 mil preços
mais canais digitais, isso você tem que trocar com uma frequência, né? Você tem que precificar com uma frequência grande, porque os custos estão sempre mudando. Então é um problema realmente de grande porte e de grande frequência. Então esse é pelo lado da problemática, vamos dizer assim. A importância, né, a relevância da precificação também está pelo lado do negócio, no sentido que o preço de venda ele vai impactar fortemente o resultado da sua empresa, como você falou, né, bem falou na introdução, né, se você precificar muito caro, você pode vir a não vender, né, e se você precificar muito barato, você pode não ter rentabilidade para sustentar o seu negócio. Então, eu costumo dizer que, poxa, o varejista faz todo um trabalho de estudar o ponto, investir na loja, botar mobiliário, fazer estoque, treinar o time e tudo mais. Faz investimento em marketing, traz o cliente para a loja, e na hora que o cliente vai, seleciona o produto, pode ser que ele saia, ou então pode ser que ele compre, mas se ele comprar, o que vai ficar para você na sua loja é o preço que você está cobrando. Então, o preço no final do dia vai ser o mais importante de tudo, é o dinheiro que vai para o seu bolso. Em linhas gerais é isso. E o bolso, a gente sabe que é o órgão mais importante do corpo, né? Exatamente. Para muitos, né? Para muitos, né? Para o gestor, então? Exatamente. Então, o preço ele é, ao mesmo tempo, muito difícil de ser feito e muito importante para o resultado do negócio. Agora, você comentou, Edmilson, sobre 50 mil combinações, né? E, claro, a gente está lidando, imagino eu, com uma decisão muito emocional, muitas vezes, do gestor, né? Minha venda despencou, eu preciso mudar radicalmente a política de preços. Mas, efetivamente, como primeira lição, né? Como é que se calcula, efetivamente, o preço, né? Como é que é qual o princípio da precificação? Pois é, o preço de venda, ele até, às vezes, eu faço essa comparação com o preço de compra. O preço de compra, quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor você conseguir comprar aquele produto, quanto menor for o preço em relação àquela cotação que você normalmente recebe, melhor você está comprando. Exato. O preço de venda, ele não tem muito essa referência, né? Não adianta você, né, quanto mais caro, quanto mais barato, depende, né? Então, não tem uma clareza do que é um preço certo ou um preço errado. Então, você tem que partir para uma metodologia um pouco mais avançada. E aí o preço tem uma função de gerar rentabilidade, na linha do que a gente estava falando aqui agora. Então, você tem que ter uma preocupação com a margem que você vai praticar naquele preço, a partir do seu custo, né, ter alguma margem. Por outro lado, que é muito comum hoje em dia, né, as pessoas, né, as redes precificarem a partir de uma margem pré-estabelecida, eu costumo dizer que só tem dois problemas de uma precificação baseada em margem ou em desconto, né? Que é o seu concorrente e o seu cliente. Ou seja, se você praticou uma margem muito alta, né, o seu concorrente pode estar praticando mais baixo, ou até se você não vou nem falar da questão de concorrente, mas pode ser que fique um preço caro, que o seu cliente vai olhar e vai falar, não, acho que não vou comprar com esse preço. Então, essa precificação por margem, que talvez seja uma metodologia predominante atualmente, por ser muito fácil de se praticar, você bota uma margem lá, os próprios sistemas hoje em dia já têm essa facilidade de calcular, já geram um preço, né? Uma outra forma que muita gente faz é via preço de concorrente. Então, você faz uma pesquisa de preço e marca seu preço. Normalmente, o pessoal usa para botar mais baixo, né? Sim. Não colocar mais caro, né? Normalmente é mais baixo. Então, nesse caso, você acaba delegando a sua estratégia para o concorrente e você não sabe o que o concorrente está fazendo. Às vezes ele está cobrando muito barato num determinado produto, mas ele consegue compensar em outro, dentro do mix dele. E não necessariamente você tem essa visão de todo o mix do seu concorrente. Então, é perigoso você seguir ele, simplesmente copiando o preço dele e botando um pouquinho mais baixo. Então, dado essas formas como se normalmente precifica, e aí respondendo objetivamente, né, a sua pergunta, a forma como a gente sugere, como a gente faz na Profer, a gente olha em conjunto, de forma, vamos dizer assim, simultânea, margem, competitividade, e aí a gente introduz uma parte muito importante, que é tentar identificar qual é o valor que o seu cliente atribui àquele seu produto.
né? Que é a precificação baseada em valor. Aí a pessoa pergunta, poxa, mas faz sentido, mas como é que vocês conseguem fazer isso, né? Então, a gente usa bases de dados, os próprios dados dos clientes, dos nossos clientes, para entender qual é a sensibilidade a preço que cada produto dele tem. Então, a gente faz isso individualmente para cada produto. Então, o que a gente faz, a partir dessa informação de quão sensível cada produto é a preço, a gente olha, em primeiro lugar, uma margem, né, garante uma margem mínima para aquele produto, garante que ele não está distante do preço de mercado e busca oportunidades. Ou seja, alguns produtos que são pouco sensíveis a preço, a gente consegue botar mais caro para ele rentabilizar. E os produtos que são sensíveis a preço, esses sim a gente vai buscar ter um preço mais competitivo, talvez menor do que o mercado. Então assim a gente consegue ter esse equilíbrio entre margem, competitividade ou percepção, né, de preço que o consumidor tem, e essas oportunidades de alguns produtos ficar mais caro, outros produtos ficarem baratos. Tá? Essa é o que a gente entende que é a estratégia aí mais avançada e necessária até nos dias de hoje de margem apertada para você ter uma precificação adequada. Interessante. E aí, nesse ponto, o uso da tecnologia é fundamental, né? O quanto que ela ajuda para fazer essa diferenciação aí dessa sensibilidade aí no preço para cada categoria, por exemplo. Exatamente. Durante muito tempo, quem conseguia fazer algo muito avançado fazia uma classificação de produtos por papéis, que seria... você seleciona alguns produtos e identifica que esses são produtos sensíveis a preço, por exemplo. Aí um outro grupo de categorias você diz que são produtos de margem. Um terceiro grupo você diz que você seleciona, né, vamos dizer assim, manualmente, né, por experiência talvez, e você diz que você identifica como produtos de tráfego de lojas, produtos que levam o cliente para a sua loja. E aí, para cada papel de produto, você faz aquilo que eu expliquei agora há pouco. Você bota um determinado nível de margem ou um determinado nível de competitividade. Então, essa é uma versão um pouco melhor do que eu estava explicando agora, mas ainda assim é uma forma, vamos dizer assim, arcaica, né? Uma forma que você ainda fica dependente de regras e planilhas. Com o uso da tecnologia, você não precisa mais agrupar produtos por grupos, né? Você não precisa agrupar produtos, né, em categorias ou papéis. Você consegue que a tecnologia olhe individualmente cada produto, porque a tecnologia consegue ter uma capacidade ali de processamento muito maior do que o humano. Então repara, a metodologia que eu falei, eu não estou inventando nenhuma roda. Qualquer um varejista que está nos ouvindo aqui, ele sabe que tem que olhar a margem, ele sabe que tem que olhar o preço de concorrente. Ele intuitivamente, pela experiência dele, ele sabe cada produto, se é um produto sensível a preço ou não. E ele sabe mais ou menos o quanto que ele pode ajustar de preço, até onde ele vai perder demanda ou até onde ele vai ganhar. Qual é a questão? É a tecnologia. O indivíduo, a pessoa, vai conseguir fazer quantos preços dessa forma, trabalhando num dia? 5, 10, 20? Né? Vai depender da rotina até do varejista aí que nos ouve, que às vezes tem um monte de coisa para fazer, tem que comprar, tem que vender, tem que atender, tem que fazer tudo. Então ele não consegue. Então a metodologia que eu expliquei aqui, ela é muito semelhante ao que ele já sabe que tem que ser feito. A única diferença é que o processamento via tecnologia, via inteligência artificial, é capaz de fazer tudo isso que ele sabe que tem que ser feito em questão de segundos. Tá? Então, hoje em dia, não só a precificação, né, mas muita coisa do nosso dia a dia tem sido feito pela tecnologia, que ela é muito mais eficiente, barata e até precisa também. Agora, a tecnologia ela dá esse respaldo, mas ao mesmo tempo a farmácia convive com outras angústias, né? Em relação à definição do sortimento, hoje cada vez mais baseado não só em produtos, como também em serviços. Você tem o gerenciamento de perdas, né? A gente vive cenários envolvendo roubo e a própria perda como um todo, a perda operacional, que é um drama já recorrente no setor. Como é que a precificação lida com essas variáveis e como as ferramentas podem ajudar o gestor a aprimorar todo esse processo? Pois é, a gente sempre diz que a precificação ela não está sozinha no mundo, né? Sim.
ela está intimamente ligada a esses dois fatores aí, da compra e do sortimento. Embora, assim, eu sempre digo também que você só sabe se você comprou bem depois que você vendeu, né? Porque às vezes você achou que você comprou bem, só que o mercado às vezes mudou, ou você, né, não conseguiu vender aquela quantidade, então, na verdade, você só sabe depois que você terminou, né, o seu processo de venda por completo. Então, a gente gosta de trabalhar com empresas e a gente está também desenvolvendo ferramentas nessa área, porque quando a empresa compra bem, para a gente fica muito mais fácil precificar. Você pensa o seguinte, de forma bem simples, né? Se o nosso cliente, né, o varejista, ele comprou mal, e como eu falei, a gente trabalha com um nível mínimo de margem para garantir um mínimo de rentabilidade, então se ele já comprou mal, a margem mínima já vai ter um preço, de certa forma, elevado. Então fica pouco espaço para o algoritmo ajustar, né? A mesma coisa do sortimento. Quando a gente faz uma análise de precificação, uma das coisas que o algoritmo faz é analisar o que a gente chama de canibalização de produtos, ou seja, a gente agrega produtos semelhantes, produtos que competem entre si na gôndola, e o algoritmo ele mede o seguinte, poxa, vamos supor, tem dois produtos aqui que competem, tá? Um produto X e produto Y. E o algoritmo calcula o seguinte, se eu botar 1% no preço do produto X, quanto que isso vai impactar a venda do produto Y? Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque o seu sortimento, né, os produtos que você tem ali no seu mix, vão afetar esse resultado do algoritmo. Então, essa parte de precificação é muito próxima do sortimento e de compras. Onde que mais acontece essa questão da canibalização? Em que categorias mesmo? Na farmácia isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo que é genéricos. Tá? Então, que aí vai entrar até uma parte de cadastro, né? Mas hoje a gente tem um cadastro, a gente investiu, tem um consultor que nos ajuda, então a gente fez todo um cadastro de produto, uma árvore mercadológica, e aí a gente consegue identificar os genéricos por composição, que é o princípio ativo mais apresentação. E aí, para cada composição, o varejista normalmente tem alguns laboratórios sendo vendidos ali, disponíveis. E o genérico, como a força da marca é um pouco menor do que em outras categorias, então o preço de um genérico, de um laboratório que você está vendendo naquela composição, vai afetar muito a venda de um outro laboratório. Então, o genérico é um excelente exemplo aí para a sua pergunta. Qualquer movimento pequeno que você faz em um laboratório vai afetar a venda do todo. Agora, dentro dessa composição, fala-se muito em preço, mas também em lucro, né? Como é que você trabalha e a Profer trabalha essa relação na hora de precificar o produto ou serviço? Esse ponto é bem importante porque o lucro também tem uma subdivisão, que é o lucro percentual e o lucro nominal. O lucro mais importante é o lucro em reais, que é aquele que você paga a conta, que você paga o boleto, que você paga a conta de luz, você paga o funcionário, você não paga com percentual, você paga com reais. Palpável, né? E o varejo acaba trabalhando muito, né? Muito empresário acaba trabalhando com uma referência de percentual. Então, a gente está tentando sempre introduzir o conceito de focar mais no lucro em reais. Então, todo o nosso algoritmo ele é voltado para maximizar o lucro em reais. Tá? E aí, quando você faz algumas análises, a gente vê isso às vezes em alguns clientes, que até no processo de compra, ele olha o seguinte, poxa, pegando o genérico de novo, né? Qual o genérico que eu tenho expectativa que vai me gerar maior percentual, né, maior margem percentual? E aquilo fica na cabeça dele como, poxa, eu fiz uma excelente compra, vou ter 80% de margem e tal, mas mais importante do que essa margem poxa, beleza, você vai vender, você vai ter 80% de margem, mas quanto que vai ficar em reais para você? Então, às vezes tem um outro produto que ele é mais caro e aí ele entrega para você uma margem menor, mas se você multiplicar o preço vezes a margem, você vai ter o lucro em reais que você vai obter naquela transação. Então, essa visão do lucro em reais
tem que ter uma atenção maior para o varejista. E o faturamento acaba muitas vezes sendo uma variável quase de vaidade para alguns varejistas. Às vezes ele está com, que seja o lucro percentual ou em reais baixo, mas ele está com um faturamento alto, então ele entende que ele está indo bem. Mas às vezes é melhor você ter um faturamento mais baixo e botar mais dinheiro no seu bolso, né? Assim a gente entende. É claro que às vezes tem algumas estratégias de você aumentar o faturamento durante um tempo para ganhar um market share, depois você recuperar, mas tem que tomar muito cuidado. Se você está se enganando, vamos dizer assim, né? Se você realmente depois vai conseguir fazer uma virada, porque você botar um preço baixo, essa é uma questão importante também. Você botar um preço baixo durante um tempo, na expectativa que no futuro você vai conseguir aumentar, isso é perigoso, porque você já vai acostumar o seu cliente com um ponto de preço mais baixo, e você aumentar o seu ponto de preço, poxa, é difícil, o cliente, né, pode sentir. Então, essa visão do faturamento vis-à-vis lucro é algo de primeira linha também que tem que ser acompanhado pelo varejista. Exatamente. Percepção de valor, né, Cláudio? Isso que seria até minha próxima pergunta, né? Como ele identifica qual que seria o melhor momento para vender por um valor mais baixo determinado produto, ou quando que ele vende por um valor maior, e o que tem categorias específicas? Você falou um pouco lá da sensibilidade ao preço, mas tem categorias específicas, produtos que a gente sabe que o consumidor vai entrar e independente do preço ele vai comprar aquele produto, então não compensa cobrar barato, né, vamos assim dizer, né? Se ele sai de um pronto-socorro e precisa de um antibiótico, ele vai comprar na primeira farmácia que ele achar. Isso tem um pouco de fundamento? Tem, com certeza. Até quando vocês perguntaram agora, né, sobre valor, preço, acho que vale até fazer uma definição, né? O valor, quando a gente fala na área de precificação, o valor é o benefício que você atribui àquele produto ou serviço que você está comprando. O preço é o valor monetário daquela transação. Então, sempre quando, em qualquer momento, né, quando a gente acha que algum produto é caro, na verdade, o que a gente está dizendo? O valor que esse produto gera para mim é menor do que o preço que eu estou pagando, ou seja, o preço maior do que o valor, ou seja, caro. Então, o que eu também faço proponho a reflexão para o varejista antes de você reduzir o seu preço, diminuir o seu preço, pense em como você pode aumentar o valor que você está gerando. Tem varejista que pensa assim, é tudo commodity, é tudo caixinha, né? Só faço aqui entregar caixinha. Mas não é bem assim. Tanto que tem várias empresas que conseguem aplicar um preço mais alto. E aí tem diversos outros, imagino que tem outros especialistas aqui que até possam falar até melhor do que eu nesse assunto, mas tem diversas formas de você gerar valor para o seu cliente, que seja começando da localização do seu ponto, da comodidade que você está gerando, conveniência, se tem vaga, né, se tem vaga de carro, qual o tamanho do seu mix, ou seja, o cliente vai entrar na sua loja, ele vai saber que ele vai encontrar o produto que ele precisa, a iluminação, o atendimento é muito importante, a fila na hora de pagar. Então, tudo isso é valor que você gera para o seu cliente. Você vai incorporando, cada pequeno valor que você gera, você pode ir incorporando no preço. Então, antes de pensar em baixar o preço, pensa um pouquinho, poxa, tem alguma coisa que eu posso fazer para colocar mais valor aqui nesse produto? Então, esse é um primeiro ponto. Aí, o segundo ponto que vocês perguntaram sobre categorias, então a gente tem essa visão, né, de que quem vai me dizer se uma categoria ou se um produto ele deveria ser mais barato ou não, na nossa visão, são os dados, a realidade dos dados. Tá? Porque eu posso, e isso acontece, né? Às vezes tem uma lista dos produtos de imagem. Às vezes o produto de imagem da minha loja não é produto de imagem da sua e vice-versa, porque é a realidade. Eu tive um varejista que me contou um caso que um dos produtos que ele mais vendia era aquelas batatinhas chips. Aí ele abriu uma segunda loja e encheu também o estoque de batatinhas chips, não vendia nada. E depois que ele foi parar para reparar, que é porque ele tinha uma loja na frente do ponto de ônibus. E o pessoal estava com fome, tinha batatinha chips lá e ele vendia batatinha chips.
Então, às vezes é difícil você falar, poxa, na minha loja, na minha rede, batatinha chips é um produto de curva A, um produto de margem. É a situação de uma loja específica. Então, a gente fica um pouco, assim, a gente também chama para reflexão do varejista, cuidado com lista, cuidado com essas coisas que, né, olha a realidade da sua loja, a gente olha a realidade pelo lado dos dados. Mas dito isso, tem o que se chama, né, produtos de destino, que é o seguinte, eu quero que da minha estratégia é que a minha loja seja reconhecida por determinada categoria de produto. Por exemplo, a minha loja eu quero ser reconhecido como uma loja competitiva em medicamento. Quero que o cliente pense em medicamento, lembre da minha loja. O outro pode ser, não, a minha loja eu quero ser lembrado pela perfumaria. A perfumaria eu quero que o cliente pense em perfumaria e pense na minha loja. Então isso pode envolver uma questão de preço também, o mix, né? Você está pensando no seu mix, a localização que o seu produto vai ter na loja e também o preço. Então quando a gente está ajudando, né, a gente está trabalhando com algum cliente nosso, a gente permite que ele faça essa configuração dentro do nosso sistema. Ele defina algumas categorias que ele, por estratégia, né, ele quer ficar mais barato. E faz todo sentido. E lógico que você já falou, né, algumas vezes sobre a concorrência e como ela dita muitas vezes a formação de preço. Mas até que ponto ela tem que ser o referencial em alguns momentos? E em quais categorias, você conseguiria mensurar em quais categorias ou em quais produtos a concorrência não deveria ser tão valorizada assim? A concorrência, o preço de concorrente, até a gente tem pesquisa de preço de mercado, né? Então é algo que chama muita atenção aqui dos varejistas. Hoje a gente já, depois de alguns anos trabalhando aqui no mercado, a gente já até percebeu o seguinte, quando o varejista chega para a gente procurando muito preço de concorrente, a gente tenta primeiro, né, conversar com ele, explicar com ele, mas se ele é muito inflexível, a gente até diz que a Profer não é a melhor solução para ele. Quer dizer, não é que a Profer essa não é a melhor solução para ele e a gente não quer embarcar nessa. A gente prefere não embarcar nesse projeto de precificar mais barato do que o concorrente. Então, é uma prática muito perigosa que a gente já teve casos de clientes que fizeram estratégias desse tipo e invariavelmente dá errado. Reduz muita margem, como eu falei. Você não sabe o que o seu concorrente está fazendo por inteiro. Normalmente você precifica mais barato alguns produtos mais importantes, mas você não sabe o que ele está fazendo por inteiro. Então é muito perigoso. Mas é claro que você tem que ter produtos, né? Você tem que ter alguma vantagem de preço em alguma situação. E aí quando a gente fala de percepção de preço, repara, percepção de preço, que é o que se fala muito que você tem que ter na sua loja, não necessariamente é você estar mais barato, por incrível que pareça. Tem pesquisas que mostram isso. Tem até uma pesquisa interessante que fizeram, acho que foi até aqui no Brasil, que perguntaram para o cliente, depois que ele saía da loja, se ele escolheu aquela loja por preço. O cliente respondeu que sim. E depois perguntou se esse cliente fez pesquisa de preço. O cliente falou que não. Então, assim, ele teve uma percepção de preço, sim, mas ele não olhou o preço em outras redes. Então, o que eu estou dizendo com isso? Ser barateiro, ou ser reconhecido como barateiro, não é exatamente você precificar mais barato do que o seu concorrente. Existem outros fatores que influenciam essa percepção de preço. Um exemplo, você ter às vezes alguns produtos mais baratos e você conseguir comunicar bem para o mercado que você tem esses produtos mais baratos, isso vai influenciar o seu cliente. Ou seja, se o cliente vai entrar na sua loja, vai ver alguns produtos mais baratos e vai falar, poxa, dado que esses produtos que eu olhei estão mais baratos, eu acho que essa loja aqui é barata, então eu vou confiar, porque ninguém vai pesquisar todos os produtos, obviamente. Então, esse é um exemplo, ou seja, você não precisa estar mais barato em tudo. E uma das coisas que os clientes mais formam percepção de preço, na verdade, é a última transação que ele fez. Então, principalmente para contínuo e tal, se você aumentar o preço de um produto seu, né, um medicamento contínuo, isso talvez impacta, né, a sua percepção de preço. Você pode até continuar barato, você pode até ter aumentado menos do que os concorrentes, por exemplo. Sim, mas isso pode impactar. E tem outras
pequenas técnicas, né, que podem ser aplicadas. Uma que a gente, né, tem várias, vou dar um exemplo, né, que a gente chama de genérico de combate, que é uma coisa que a gente já faz dentro do nosso algoritmo, que é o seguinte: lembra que eu falei da composição que a gente tem do genérico? A gente sempre coloca um laboratório bem barato. A gente pega o laboratório que tem o menor custo para o varejista e bota ele bem barato. De forma que, se o cliente, aquele cliente barateiro, né, que só busca preço, ele vai chegar na sua loja, vai ter algum genérico com preço bem competitivo. Tá? Então, ou seja, você não precisa ter todos os seus produtos baratos naquela composição, você só precisa ter um. Os outros que você pode tentar ali no processo de venda, explicar, tem esse aqui que é mais barato, mas tem esse outro que tem uma determinada, enfim, uma marca mais conhecida, não sei, uma confiabilidade maior. Então você consegue depois trabalhar na venda um preço, né? Talvez fazer o que o pessoal chama de upsell, né? Às vezes vai vender um produto com um valor, né, que vai gerar para você uma margem maior. Mas o cliente ele vai ser impactado porque ele viu que tem ali pelo menos um que é bem barato. Então tem pequenas técnicas que dá para usar que você consegue ter fama de barateiro sem precisar vender mais barato do que o mercado. Até a batatinha pode ser esse chamariz, por exemplo? Pode, a batatinha ali, você bota ali, o seu cliente compra batatinha sempre, você bota ali uma promoção, alguma coisa. E uma outra coisa, não sei se vocês iam perguntar, mas já vou me antecipar, que é algo que eu gosto também de falar para a turma, dar essa orientação. Se você, por um acaso, está vendendo barato um produto, é importante que você comunique isso para o mercado. Porque tem gente que olha o preço do concorrente e fala assim, o concorrente está vendendo, sei lá, 10, eu vou vender a 9, só para ficar bem barato. Mas não fala para ninguém, né? Não comunica, né? Então, os produtos que você está vendendo mais barato, você tem que comunicar, o mercado tem que saber, os seus clientes têm que saber. Então, ou seja, não é só você vender barato, envolve também comunicação, entre outras coisas, envolve comunicação também. E aí, como funciona, Edmilson? Porque você falou da diferença do online e do físico, né? Por exemplo, pesquiso no online. Lá estou com a minha listinha de produtos para comprar, eu vou ver os preços lá em várias farmácias da região, no online, mas não necessariamente é o mesmo preço da loja física, né? Como é que faz essa divulgação quando você for para chamar o cliente no PDV? O online é um assunto que eu também gosto de trazer algumas informações. Dizem que o mercado hoje está por volta de 10%, né, participação do online. Mas na verdade é muito maior. Sabe por quê? 10% é a quantidade de transações que aconteceram, sendo que o meio da compra foi o digital. Ou seja, você passou, sei lá, fez o Pix ou passou o cartão no digital. Só que o online hoje está impactando muito mais do que 10% das jornadas de compra. Então, ou seja, eu não estou falando que a estatística de 10% de transações está errada, mas o impacto que o digital tem nas transações é muito mais do que em 10%. Exemplo, quem está aí nos assistindo, bota, sei lá, remédio de dor de cabeça, bota no Google, né? Ou seja, como é que você começa a sua jornada de compra de um medicamento? Estou com dor de cabeça, o que eu faço? Aí bota no Google. Aí, provavelmente, quem está aí nos assistindo pode jogar e ver se na primeira página não aparece alguma farmácia já oferecendo um produto. E nessa página da farmácia vai ter um preço, vai estar lá mostrando um preço. Ou seja, pode ser que você esteja numa cidade que não tem essa farmácia que apareceu para você, mas apareceu o preço. Aquilo lá ancorou já, você como consumidor já ancorou um preço na sua cabeça. O remédio de dor de cabeça é R$4. E aí, quando você for na loja e a loja estiver vendendo a 5 e a loja pode falar, poxa, mas eu sou o mais barato aqui da região e você achou caro. Mas por quê? Porque ele foi impactado. Na jornada de compra dele, ele foi impactado pelo digital. Então, por que eu estou falando isso? Porque a sua precificação do digital não é só para você vender no digital. Ela é parte da jornada de compra do seu cliente. Então, se você tiver, por exemplo, vendendo mais caro, muito mais caro no digital do que no físico,
seu cliente vai se sentir injustiçado. Fala, poxa, eu vim até aqui, você vai fazer mais caro para mim do que, né, você está fazendo no digital, entendeu? Então ele vai cobrar ali, ele vai querer ter uma condição que está no outro canal, né? Então não são mundos separados, sabe? São mundos que andam em conjunto. Então as pessoas, quando elas compram, e a relação que elas têm com o preço, elas têm uma percepção de justiça, muitas vezes. Elas entendem que se você tiver um custo mais alto e ela tiver que pagar mais caro, as pessoas normalmente entendem. É o caso da água na praia e água na loja, né? Às vezes você está na praia, alguém vai te vender uma água o dobro do preço da loja, você entende. Pô, estou na praia, tem conveniência, alguém está aqui me vendendo e tal, então é uma questão de custo. Então o online, eventualmente, tem um custo de entrega, então, né, ou então na loja física você pode explicar para o seu cliente, ó, aqui tem um custo, tem a loja, tem a luz, tem o funcionário, então, né, tem um custo, mas a discrepância não pode ser tão grande. E também dentro do canal você compete com mais gente. A loja física, muitas vezes você vai competir num raio de distância menor. No online você vai disputar um raio bem maior. Então não adianta, tem que também estar... a precificação é muito complexa por conta disso. A gente vai falando vários efeitos, a pessoa falando, vai até perdendo a conta. Poxa, mas é tanta coisa que eu tenho que me preocupar. Mas infelizmente assim, por um lado, infelizmente por outro lado, felizmente tem tecnologia hoje que consegue, né, olhar isso tudo ao mesmo tempo. Mas acho que a principal mensagem que eu queria deixar nesse assunto é que não é para você olhar mundos separados. Tem que ter uma coerência mínima do preço dos canais que você atua, porque o seu cliente pode muitas vezes vai estar olhando os seus dois canais e é um cliente só, é a mesma pessoa, né? Muitas vezes ele pode entender as diferenças dos canais, mas é a mesma pessoa que está ali. Agora, Edmilson, essa mecânica que rege a precificação, de modo geral, ela também se aplica a temporadas de ofertas, datas comemorativas, né? Black Friday, Dia do Genérico, Dia das Mães. De que maneira a precificação ela pode ser feita nesse caso? E pela sua experiência, pela sua vivência, como é que o gestor encara essas temporadas em particular? Olha, o ser humano gosta de novidade. Sim. E o varejista ele tem que oferecer essa novidade para o cliente. Então, sua loja não pode ficar parada, sabe? Tem que ter, que seja promoção, que seja lançamento de produto. Tem que ter novidade ali para você movimentar e você ter um motivo para o seu cliente também entrar na sua loja para ver, para conferir alguma coisa, sabe? E a promoção pode também estar relacionada nesse contexto. Então, promoções temáticas, aniversários de loja, acho que essas promoções que todo mundo conhece, acho que faz sentido, é importante. Mas em relação à precificação, o que eu diria, né? É importante que essa promoção não gere uma perda grande de lucratividade para o seu negócio. Tá? Tem mecanismos para você fazer isso. O primeiro, que o pessoal já faz bastante, que é conseguir ter um apoio da indústria, do distribuidor, né? Ter um apoio, né, do parceiro, que vai te ajudar a você não botar toda a oferta de preço do seu bolso, né? Você ter esse parceiro que vai cooperar com você. Em segundo lugar, você fazer uma combinação de produtos. Então, hoje até a gente tem na Profer, mas tem uma ferramenta de promoções também, que você monta o seu encarte de promoção, né, o seu tabloide, e você já sabe ali quais são os produtos que provavelmente você vai vender em conjunto. Então, esses produtos que você vai vender em conjunto, eles talvez sejam candidatos para você recuperar parte da margem que você vai perder com a promoção. E uma coisa que pode parecer simples, tá? Mas aquela coisa do raro que acontece muito, o varejista ele fazer um preço promocional e esquecer de voltar para o preço regular. E aí fica o produto lá promocionado durante um tempão e ele vai perdendo margem. Então, às vezes até controles internos, né, processos internos, e às vezes são coisas óbvias que têm que ser ditas, né? Tem que tomar cuidado com os seus processos de precificação. Não só o planejamento anterior, que é importante para
que sai a promoção bem feita, mas do pós-promoção. E hoje em dia, né, de uns tempos para cá, muitos têm se falado sobre a importância da promoção para você também aumentar a sua base de clientes e a retenção. Então, uma promoção relacionada a um CRM, né, um cadastro de clientes, para você expandir a sua base de clientes e depois manter o relacionamento com esses clientes que vão entrar na sua loja por conta da promoção, para você continuar vendendo para ele. Então, é a retenção, né? Hoje tem muitos falado da retenção de clientes, não só quantas transações você faz, mas quantas vezes o mesmo cliente está transacionando com você no intervalo de tempo. Tá? Então, esse pode ser um ganho também da promoção, que às vezes você não está medindo, não mediu até hoje, mas você pode começar a medir, que é um ganho também que faz sentido. Isso também é importante do que você falou, dessa coisa de não voltar ao preço anterior, porque quem está lá pesquisando a concorrência, então vai cair nessa armadilha de também querer fazer um preço que não é o real, né? Exatamente. Imagina, você está pesquisando o preço do seu... Está precificando de acordo com o preço do seu concorrente promocionou, esqueceu de voltar, e você vai esquecer também, né? Porque se você está copiando dele, né? Então... E aí, nesse ponto, Edmilson, tem também a questão das assinaturas, né? Como é que tem a ver ali com promoção, com recorrência de compra, né? Como calcular esse preço? Porque ele varia de acordo com cada perfil de cliente, né, e consumidor. A estratégia da assinatura é uma estratégia para você garantir essa retenção do cliente. Tem se tornado muito popular, principalmente a Amazon lá nos Estados Unidos tem trabalhado bastante com assinaturas. E assim, não tem, vamos dizer assim, uma regra universal, né? É uma coisa que você tem que ir testando quanto que isso vai impactando a decisão do cliente. Semelhante ao caso do Leve Pague, né? Normalmente o Leve 3 Pague 2, né? Esses descontos, vamos dizer assim, por quantidade, você tem que ir testando esse da assinatura, por exemplo, tem que ir testando e vendo o quanto que isso vai te gerar, o ganho que você vai ter de retenção vai compensar a perda, né? Às vezes você faz uma promoção dessa, que às vezes as pessoas não olham, mas muitos clientes já entram e já compram 2, 3, 4 unidades. Então, quando você faz a assinatura, aquele cliente que entra para comprar 3, ele só vai levar 1 e vai fazer a assinatura. Eventualmente, ele pode cancelar no meio do caminho, né? Então, você deixou de fazer algumas vendas de uma quantidade maior, né, dentro do mesmo cupom, para olhar a assinatura. Isso acontece, a gente sugere que os nossos clientes façam esse tipo de análise quando eles vão fazer uma oferta Leve Pague, né? Tipo Leve 3 Pague 2. Ou seja, antes de você lançar essa promoção, vê quantos clientes já não estão levando 2 e já estão pagando, né, levando 2, pagando 2. Né? Se você fizer o Leve 3 Pague 2, esses aí você vai deixar de ganhar dinheiro com eles. Pode não ser relevante, mas em alguns casos pode ser sim. Exemplo, produtos que você já faz um tratamento que não basta uma caixinha só, então provavelmente você já vai ter muitos casos de clientes que compram mais de uma caixinha. Então você fazer o Leve Pague talvez não tenha um ganho tão grande ali, porque ele já está levando e já está pagando. Sabe? Então são coisas que tem que se fazer os testes. Né? Na nossa visão, né, na nossa mentalidade, é a tomada de decisão baseada em dados. Você vai fazendo, vai gerando dado e vai aprendendo a partir desses experimentos aí que você está fazendo. E olhando para o mundo prático, você consegue lembrar de algum exemplo que você considera emblemático e que sirva como modelo para o setor, de alguma maneira? Não precisa citar a rede, obviamente, né, por determinadas questões contratuais, mas você lembra de algum caso interessante que vale explorar? Quer dizer, a precificação, essa aqui foi assertiva, deu certo, modelo que funcionou. Você diz de promoção ou em geral? Em geral. A gente tem alguns casos registrados que os clientes nos fizeram a gentileza de permitir que a gente divulgasse, porque a gente sabe que quando o assunto é preço, ninguém quer divulgar nada, né? Porque fica com medo de copiarem e tal. Mas a gente tem alguns casos que estão, inclusive, disponíveis no nosso site. Teve com a Drogarias Globo, lá no Nordeste, uma rede de grande porte, líder lá, né, regional. Então, eles conseguiram aí ter um ganho de 10 pontos percentuais de rentabilidade,
tendo também ganhos de faturamento e quantidade. Então, já era uma empresa que fazia um trabalho muito bom. Eles se dedicaram bastante, a equipe lá é muito boa, muito competente, e conseguiram extrair bastante valor da ferramenta. Teve a Indiana também, um grande parceiro, né, o primeiro parceiro nosso. Então conseguiram ter aí por volta de 5 pontos percentuais lá atrás, bem lá no início. E a gente também tem tido casos, né, alguns casos aí que os clientes nos reportam, pequenos, né, que logo nos primeiros dias de aplicação já conseguem aumentar uns 2 pontos de margem. E o bacana da precificação é que você muda o seu preço hoje, amanhã você já está conseguindo ter resultados. Outros tipos de investimento, por exemplo, você vai investir em uma linha de produto nova, ou vai investir em uma campanha de marketing, ou investir em outras coisas, são todos investimentos válidos, mas que nem sempre você consegue ter um retorno tão rápido, né? Tem um tempo de maturação, todo um processo, o preço, né? você muda ele e você já consegue o resultado. Então a gente tem esses casos que nos permitiram, né, falar os nomes, mas a gente tem diversos outros que a gente consegue aí ganhar margem, ganhar lucro, isso está bem alinhado com a literatura, tá? Existem diversas pesquisas de aplicações, né, de ferramentas de precificação, e isso é bem documentado, que realmente gera resultado, tá? Resultado de margem, de lucro. Inclusive tem um estudo da McKinsey que compara, né, diversas formas de você várias formas de você ter algum trabalho na área comercial ou na área de custos. Por exemplo, o estudo compara se você melhorar em 1% preço, custo fixo ou custo variável, ou um quarto que eu não estou lembrando aqui agora. Dessas quatro variáveis, o que vai mais te dar resultado se você melhorar em 1% é a precificação, de longe. Tá? Então, reduzir custo fixo é importante, variável também? Mas o preço é aquele que, se você melhorar 1%, vai te dar mais resultado em termos de lucratividade. Então, isso não é opinião, né? Esse é um estudo que foi feito pela McKinsey, que é uma consultoria das mais renomadas do mundo. Tá? Então, o que a gente está conseguindo é mais ou menos o que a literatura sugere que você tem de resultado, em alguns casos mais ou até bem mais do que outras empresas conseguem. Bacana. Edmilson, você mesmo falou, né? Às vezes a farmácia acha que está faturando alto e que está indo bem, né? Você consegue elencar situações onde o gestor consiga enxergar que ela precisa de uma ajuda nessa parte de precificação, que ela precisa buscar, por exemplo, a consultoria do especialista na clínica que a gente está abrindo para ajustar essas questões? Você consegue elencar casos e situações dentro da operação para que ela enxergue, né? A gente, depois de tantos aí, das centenas de clientes aí que a gente já tem, a gente hoje já tem como se fosse um processo para fazer um diagnóstico. Até quem nos procurar aí para essa ajuda como especialista aqui dentro desse programa, a gente promete até que a gente faz um diagnóstico desse gratuito, e a gente já tem alguns parâmetros que a gente olha. Exemplo, quantos produtos que você tem com preço mais alto do que o que é uma referência de preço alto que a gente constrói. Ou quais são os produtos que você tem um preço menor do que já é um preço baixo. Ou então, quantos produtos com preço acima do PMC, quantos produtos com preços que geram margem negativa. Então são casos bem óbvios, né? Exemplo, preço acima do PMC. Não deveria acontecer, mas a gente recebe casos que tem preço acima de PMC. Preços com margem negativa. Pode acontecer, você pode ter uma estratégia para ter um preço com margem negativa para atrair cliente? Pode, mas tem que tomar muito cuidado. Às vezes o nosso cliente tem preços que estão gerando margem negativa e ele não sabe, não identificou ainda. Preços muito altos e preços muito baixos também. E a gente olha também a margem mais geral, assim, por categoria. A gente tem uma medida já lá na empresa
de margens médias de mercado. Então a gente consegue comparar as suas categorias a média das suas categorias com as médias de mercado, e a gente consegue identificar quais são aquelas que você está com uma margem ruim. Então todos esses são indicadores de que a sua precificação pode ter um problema, pode ser que você rapidamente consiga corrigir esses problemas e você ter uma melhoria de resultado. Então a gente já tem um processo para identificar isso, e a gente vai oferecer aí para as empresas que a gente for fazer a mentoria aqui dentro desse programa. Muito bom, Edmilson. Então, fica a dica, panoramafarmaceutico.com.br/os especialistas. Está lá o perfil do Edmilson, à disposição para receber você. Marque na sua agenda e ele vai trazer para vocês uma consultoria muito abrangente sobre precificação. E você falou de metodologia, você falou de gestão, mas você falou em comunicação. Então vou aproveitar aqui o ensejo para te dar 2 brindes, tá? Aqui 2 livros, né, assinados pelo Paulo Piratininga, o publisher do Panorama Farmacêutico, né, falando sobre a mídia a seu favor e boas práticas também de comunicação. Esse é um deles, esse é o segundo. São bons ensinamentos para os gestores. Acho que eles vão aprender a comunicar melhor suas ofertas, seus descontos. Não basta precificar, né? Precisa comunicar bem também, né? Tá aqui, muito obrigado, grande Paulo. Grande amigo, admiro o trabalho dele. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Boa. Olha aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Fico feliz aí de terem lembrado aí de mim e dar esse presente. Com certeza vou ler com atenção. E fica a dica aí, mais uma vez, para os gestores. Consultem o Edmilson. Realmente são lições importantes. E é o que a gente falou, né? Preço é talvez o impacto mais imediato da rentabilidade da sua farmácia. Fica de olho e agradecemos aqui o seu prestígio e a sua audiência. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.